ataviada com os dons espirituais. Nós vamos estar falando dos dons espirituais. Nós vamos estar procurando entender aí sobre os dons espirituais. Vamos estar também falando sobre os frutos. Vamos estar falando realmente sobre o Espírito Santo. Amém? Amém. Ô, Bispo, lê esse texto para mim aí, texto básico aí para mim, para nós, por favor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, igreja? Amém. Nós vamos estar aqui, igreja, entrando aí nesse assunto para entender realmente o que é o Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo ele age na igreja, né? Como o Espírito Santo ele quer usar cada um de nós, né? Então nós vamos estar aqui procurando entender quem é o Espírito Santo. Porque tem muitos crentes aí que não sabem o que é o Espírito Santo e para que o Espírito Santo está na terra. Porque o Senhor Jesus falou, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, né? Vos deixar um consolador, o consolador é o Espírito Santo. Amém. E hoje é o Espírito Santo que age no meio da igreja, amém? E o texto lá diz assim, ó, mas a graça ela foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, que está lá em Efésios 4, 7, né? E você está passando aqui, qual que é o objetivo que nós precisamos alcançar? O que é esse objetivo? Ao término da lição, o aluno deverá estar apto ao quê? Primeiro, entender o quê? As distribuições dos dons que são otorgadas pelo Espírito Santo, ou seja, que são dadas pelo Espírito Santo. Então nós vamos ter que procurar entender quais são os dons que o Espírito Santo nos dá, né? E de que forma ele quer trabalhar na nossa vida, né? O outro, compreender o quê? Que os dons eles servem como ornamento e edificação da igreja. Ou seja, ele vai servir como um revestimento para a minha e para a sua vida. Amém? Amém. E o outro, saber o quê? Saber que os dons, eles são distribuídos aos crentes, não por seus próprios méritos, mas como dádiva do Espírito Santo. Aleluia. Entendeu? Então nós vamos procurar entender isso daí. Amém? Amém. Vamos lá no comentário. Né? E dizer assim bem claro, que aqui vai ser apenas um plantão tira dúvida, né? Que o aluno ele deve estudar mesmo em casa, né? Ele quer mais tirar umas dúvidas, né? Se eu não souber algumas perguntas que tiver, se eu não souber, tem o Bispo Alexandre, o pastor Eliezer, o pastor Fábio, né? Então nós vamos estar aí. Vamos lá, o comentário. O comentário da palavra introdutória diz assim: Deus concedeu dons espirituais à igreja e esses dons estão disponíveis até hoje, embora nem todo creia nisso. É complicado, né? Você vê como eu estava falando. Ou seja, Deus, ele distribui os dons. Para cada um tipo de... Para mim é um dom, para você é um dom. Eu não sei qual que é o dom que você procura, né? Então nós precisamos se encaixar, precisamos entender qual que é o dom que é melhor para mim e para a sua vida.
esse quem vai dizer é o Espírito Santo. É ele que vai falar, o dom da sua vida é isso. E a gente, quando a gente estiver ligado, a gente vai entender o que é esse dom, né? Na minha e na sua vida. Amém? Posso fazer só um comentário? E também pode acontecer da seguinte forma: o pastor da igreja está orando, buscando ao Senhor, e o Espírito Santo mostra para ele que aquela determinada pessoa pode fazer determinada coisa, né? Ele está vendo que a pessoa tem um dom para aquilo, então ele pode também direcionar a pessoa para aquilo que ele está vendo através do Espírito Santo, que a pessoa tem o chamado para aquela área. Tanto que eu vou ler aqui acho que em algumas revistas não tem, que o apóstolo Paulo ele lista 9 dons: sabedoria, ciência ou conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito. Esse aqui que precisa hoje para a igreja. Discernimento de espírito, variedades de línguas e interpretações de língua, né? Porque há variedades de língua, né? Mas a interpretação, essa interpretação de língua precisa também haver na igreja, precisa ter alguém que interprete, porque às vezes as pessoas falam em língua, né? Se não tiver alguém que interprete, a pessoa fica no barco, mas às vezes a pessoa está orando, está falando em língua, está edificando a ela mesma. Isso está em comunicação, e o pai entende. Então nós precisamos catar tudo isso aí, nós precisamos entender, né, esses dons, os dons que são preciosos, que hoje infelizmente está escasso na igreja, né? Diz assim: os dons espirituais são instrumentos úteis tanto ao cristão em particular quanto ao corpo da igreja. No qual, nas páginas do Novo Testamento, encontramos exemplos e orientação sobre como utilizá-los. Aí nós vamos ver como nós vamos utilizar. Cada igreja, cada setor vai ter cada um vai ter o seu dom, e como nós vamos utilizar esse dom. Então nós vamos estar vendo mais para frente. Os dons eles podem ser classificados em 3 grupos, de acordo com suas qualificações. Diz assim: primeiro, os dons de revelação. Eles são destacados desta forma, porque concedem saber ou conhecimento ao crente. São revelações dadas pelo Espírito Santo, que tornam o crente capacitado a entender coisas sobrenaturais e também prever coisas futuras. Isso nós vemos os profetas, né? Que era passado uma revelação que Deus, muitas vezes nós falamos: eu quero ser profeta. Você quer ser profeta? Mas para ser profeta é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, né? Nós pegamos lá em Jeremias 13, que nós vemos que o Senhor fala para Jeremias: fazer um cinto de linho, ele enrola aquele cinto, depois o Senhor manda ele enterrar, né? Ele desenterra aquele cinto, ele amarra em seus lombos, aí ele sai passando, mas aquele cinto já apodreceu. Então o Senhor estava falando que é assim como estava a nação dele, né? Então nós falamos assim: eu quero ser profeta. Nós queremos ser profeta, mas porque o profeta ele tem que entender aquilo que está no coração de Deus. E o profeta ele vai sentir o que o Senhor está sentindo. É a mesma coisa de Oséias, né? O Senhor falou: Oséias, eu quero que você se case. Oséias falou: isso é uma analogia minha. Que bom, né? Senhor, vou casar. Sim, Oséias, mas você está vendo aquele prostíbulo que tem ali, perto da sua casa? Eu quero que você vá lá e casa com o prostíbulo. E aí? Aconteceu mesmo. Aconteceu, né? Ele casou, aí a Bíblia fala que ele vai se deitar com ela de dia, e à noite ela vai ter a vida dela normal. Teve filhos, né? Então era aquilo que o Senhor estava sentindo. E muitas vezes nós falamos de profeta, nós queremos ser profeta, mas será que nós estamos à disposição para sentir o que o Senhor sente, o que o Senhor passar? E aí? Eu posso fazer um comentário? O que tem acontecido hoje nas igrejas, como está tendo muito um evangelho de facilidade, as pessoas vão atrás de facilidade na igreja, criou-se também o modismo.
Hoje todo mundo quer ser profeta, hoje todo mundo quer trabalhar na revelação, porque isso dá prestígio, isso traz status para algumas pessoas. E na verdade é um grande conflito, porque a igreja ela se torna uma pessoa independente, ela não se torna nem corpo ministerial, ela não se torna nem membro mais da igreja, porque ela cria um ministério independente. Nós vemos aí pessoas famosas aí se destacando, e a pessoa não tem um ministério, ela se torna sozinha, porque ela vai em cima e o ego toma conta. Então o perigo hoje do que nós vamos pedir como dons, que nós podemos pedir a Deus, se nós vamos suportar e às vezes nós não recebemos, é porque nós não somos capacitados. É justamente Deus prevendo que nós podemos nos perder no caminho. É verdade. Alguém quer comentar algo? Não, é o que o pastor falou mesmo. Hoje as pessoas procuram aquilo que dá status, né? E infelizmente as pessoas querem estar sempre na vitrine. É o que acontece. Esquece que as pedras vão vir. E o vidro pode ter que vir. Tá dando pra entender aí? Gabriela, chega um pouquinho pra cá, tá aí. O presbítero não fala alto, não. Ele não fala alto, não. Ele fala até baixinho. Amém? Amém. Então vamos lá, 1.1, que diz a palavra de sabedoria. Eita, que é bom, né? Diz assim: a sabedoria é necessária à igreja em diversas situações, né? Quem quiser abrir lá para mim, lá em Tiago 1, depois 5 para ler, tá? Está aberto já. Tá aberto? É 1:5, né? É 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, que se lhe há dada. Amém. Então, se tem falta de sabedoria, pede ao presbítero. Não. Não. A Deus. Peça a Deus, né? Amém? Nas questões administrativas, por exemplo, uma decisão errada, ela pode causar transtorno e prejudicar a vida espiritual de muita gente. Tomar decisões na igreja é sempre uma questão delicada, porque o responsável pela resolução está lidando com almas. Você vê aqui, por isso que é bom nós pedimos, temos sabedoria de certos assuntos para estar podendo resolver, que nem lá no caso lá que nós lemos que Salomão, né? E Salomão praticamente assim, eu faço uma analogia que Deus ele deu um cheque em branco para ele, ó, pede o que você quiser, quanto que você quer, qual que é, qual valor que você quer. Mas ele olhou, ele viu o povo, ele viu a multidão, ele viu que ia ser difícil, né? Porque ele já tinha exemplo do próprio pai dele, de Davi. Então ele começou a olhar e ele falou, peraí, meu, riqueza agora não vai me adiantar, né, gente? Isso é uma analogia minha, riqueza não vai me adiantar. Então o que vai me adiantar, eu falo assim, eu quero sabedoria, me dê sabedoria para me lidar com esse povo aí, né? Porque como está escrito aqui, aqui nós temos a igreja, né? Uma decisão errada, uma palavra errada que nós falarmos, a gente manda o cliente embora. Então nós precisamos ter uma sabedoria, né, diante de cada assunto, principalmente, como está falando aqui na área administrativa também, né? E qualquer passo errado, porque muitas das vezes a gente fazemos evento, mas muitas das vezes aquele evento não tem um retorno, né? Isso o pastor Fábio ele pode até explicar melhor do que eu isso aí. Muitas das vezes não tem aquele retorno, né? E às vezes aí acaba abrindo um buraco na finança da igreja, porque só saiu e praticamente não teve um retorno. O retorno não foi satisfatório. Mas, mas tem que ter o retorno, não, porque é que o bispo Alexandre fala, tudo que é arrecadado é para a manutenção da igreja, né? Então nós temos que tomar cuidado. Você quer falar alguma coisa? Não? Não, alguém quer comentar algo? Não? Então, e o próprio Salomão, depois ele teve que usar essa sabedoria, ao qual teve as duas mulheres, né? Fala lá em 1 Reis 3, que teve duas mulheres, as duas tiveram os filhos, né? Só que o filho de uma morreu,
né? Aí a outra foi, trocou, pegou o vivo, colocou o morto. Aí teve uma situação, foi diante de Salomão, né? E Salomão escutou a conversa de uma, né? Então, que é sempre bom nós ouvirmos as duas partes, né? Porque geralmente, se você só ouvir uma parte, isso já é do ser humano, vai favorecer a si mesmo, né? E a outra parte, se a gente não ouvir, se a gente só julgar a boca só de uma pessoa, de repente nós vamos fazer julgamento errado. Mas Salomão, o que ele fez? Ele juntou as duas e ele ouviu uma de cada vez. Conta a sua versão, essa vai contar a sua versão. Cada uma contou. O que Salomão fez? Então vamos fazer o seguinte: pegou lá o homem, lá, traz a sua espada, aí vamos cortar essa criança no meio. Aí que a mãe fez? Não. Então vamos fazer assim, Salomão. Pode dar o filho para ela. O Salomão falou: não, espera aqui, o filho é seu. Né? Então, nós temos que pedir uma sabedoria para o Senhor, igreja, porque hoje, foi que nem o comentário que o pastor fez a semana passada aqui, né? Que aí vai entrar também do discernimento do Espírito. Nós temos que ter uma sabedoria aqui que nós estamos colocando aqui, né? E sempre o pastor Silas Malafaia sempre fala a respeito disso, né? E ele fala, gente, o camarada aí fala, o camarada não sobe no meu grupo, primeiro eu investigo o cara até dos avessos. Até dos avessos. Porque de repente a gente pensa que está pondo gente aqui que vai abençoar a igreja, está trazendo maldição. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter sabedoria também nas escolhas, como que nós vamos fazer, né? Então nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo, né? E hoje, só que infelizmente o crente não quer ser direcionado pelo Espírito Santo, ele quer ser direcionado por ele mesmo, né? Até mesmo, presbítero, como a igreja, não só aqui, a maioria, né? Tem assim a falta de pessoas que têm o discernimento de interpretar as línguas. Aqui eu percebo é que vem muito convidado conhecido, mas ocorre muito em igrejas, a pessoa fica falando muito em línguas e a igreja toda fica em concordância. Amém, que assim seja, e pode ser uma pessoa amaldiçoando o ministério. Pode ser um anticristo amaldiçoando, e pela falta de discernimento, quem repreenda, todo mundo acha maravilhoso. Se falar em línguas é maravilhoso, se a pessoa fala muito em línguas, ela só está se edificando. Agora, tem o caso da pessoa estar cheia demais do Espírito Santo e acaba saindo. Isso é quando a pessoa está muito cheia. Ela começa a ministrar e é normal, é natural sair em línguas, porque a pessoa está cheia. Mas a pessoa que fica falando demais e só em línguas, tem que tomar muito cuidado. Quem não conhece a pessoa e quem não sabe interpretar. Não sabemos o que a pessoa está falando, né? Amém? Então, só o pastor, o bispo, amém. Né? Então vamos lá. O dom da sabedoria nos foi dado para suprir aquilo que a sabedoria humana não pode proporcionar. Aliás, a fé, ela não pode depender da sabedoria humana. Entendeu? Essa fé não pode depender da sabedoria humana, né? Depende de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado, entendeu? Porque às vezes a gente, não, eu tenho fé, e vai e a gente acaba dando um passo errado. Então nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. Amém? Amém. 1.2. A palavra da ciência. A palavra da ciência ou do conhecimento, ela tem relação direta com o ensino da palavra de Deus. Nesse caso, trata-se do ensinamento adquirido de maneira sobrenatural, além daquele obtido pelas vias normais, como nos cursos teológicos, ou mesmo nas escolas dominical. Pode ser um esclarecimento de determinada passagem bíblica cuja explicação não seja encontrada nos livros. Entendeu? Então, essa palavra da ciência, como que nós vamos acabar tendo esse dom, né? Que é essa palavra da ciência sobre nossas vidas. A gente está falando aqui, ensinamento, né? Nós temos que procurar investigar, né? Tem uma vez o Augusto
curso mesmo, ele veio lá com o texto lá, e eu falei, ó, eu preciso, né, ler o texto primeiro, né, que eu gosto assim, né, de pegar o texto, ler todo, e ir lá atrás, voltar, aí dá para mim te dar uma, né, uma explicação melhor, né, então, porque aí vem essa palavra da ciência, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, né, que a gente procura conhecer mais, né, e a gente não dá uma resposta errada. O obreiro, depois ele está falando algo, falou, não, mas o presbítero me ensinou assim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso aí. Então, por isso que a gente sempre bate na mesma tecla. A escola dominical, gente, ela é ótima, entendeu? Fazer um curso também de teologia, ele é bom também, que nos ajuda a abrir a mente, nos ajuda a esclarecer. Porque às vezes a gente olha assim, a gente lê tanto texto, né? Que nem nós falamos, Jesus fala assim, ó, tirai a pedra, né? Só que tirar a pedra. Tirou a pedra, mas o túmulo lá estava fechado, realmente não tem que tirar a pedra, porque e aí? Mas e aí? Mas quando se nós estudamos a palavra do Senhor, então o Espírito Santo ele nos revela algo que os olhos humanos nós não vamos ver com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. O Espírito Santo nos revela algo e fala, pô, tirar a pedra. Por que tirar a pedra? Porque aquilo que eu e você tem que fazer, nós vamos fazer. Jesus podia, ele falou, não, quem tirar a pedra tira vocês, né? Porque o milagre quem faz sou eu, né? Então nós temos que ter esse esclarecimento, nós temos que tomar cuidado. Então, meditar nas escrituras, né? Sempre eu falo para meus obreiros, medita na palavra, busca a palavra, entendeu? Hoje nós temos aí internet, né? Eu sempre falo também, toma cuidado com a internet, que às vezes também estudo lá, estudo de macumbeira, um monte de estudo, um monte de coisa. Então temos que tomar cuidado. É que nem hoje. Hoje eu estava lá em casa, lá chegou 2 testemunhas de Jeová, 6 e pouco da tarde. Chegou lá. Aí esse pessoal corre assim e falou, pai, tem gente aí na porta aí. Aí você, né? Vamos lá. Vamos, e eles começaram a fazer uma pergunta, eu respondia para eles dentro da Bíblia, eles falaram, estou vendo que você já, né? Mas a gente pode estar vindo aí, estar conversando, estar falando, Deus abençoe sua vida, mas, né? Não quero não, né? Então tá bom, então a gente também tem que ter esse conhecimento, porque o testemunho de Jeová, ele já sai preparado, filho. Ele já sai bem preparado. Inclusive para humilhar. Inclusive para humilhar. Ele já sai bem preparado. Ele já vem com o texto ali, ele já vem marcadinho, já vem, entendeu, igreja? Então nós temos que, para não estar correndo, a pessoa, porque hoje os crentes, a maioria dos crentes, eles correm. O testemunho de Jeová fala, bicho, fecha a porta, fecha. Se tiver filho, então, fecha a porta aí, filho. Não vou atender eles, não. Então, gente, conhecimento. Vamos na ciência, vamos buscar. Né? Amém? Amém. Uma pergunta? José já disse, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Né? É como eu tenho dito, o crente pentecostal é uma bênção nessa hora. Busca poder. Aí quando vem a prova, a luta, não tem conhecimento nenhum da palavra, não sabe como ministrar a palavra diante daquela provação. Aí acaba sucumbindo. Eu estou fraco. Eu não estou aguentando. A culpa é de alguém que tem poder. A culpa é do bispo Alexandre. Vai jogando. Vai achar alguma coisa. Entendeu? Dando exemplo. É isso. Porque não busca o conhecimento. E nós esquecemos, né? Paulo fala, examinar os homens. Nós esquecemos de fazer um auto-análise entre nós, né? Porque é fácil. O pastor é fácil. Né? Porque na verdade o que acontece não é um reflexo da liderança. O presbítero comentou de Salomão, na ocasião que a rainha de Sabá foi visitá-lo. Antes de conversar com ele, ela prestou muita atenção nos servos de Salomão, como andavam, como se portavam. Tudo isso também contou. Por quê? Os servos eram reflexo de Salomão. Você tem uma liderança ministerial que te passa algo, você tem por obrigação ser igual ao
ao corpo ministerial. Então você tem por obrigação fazer a mesma coisa. Você é ministrado, você é ensinado, você tem que absorver e fazer isso e tomar isso para a sua vida. E o que nós vemos hoje na igreja é justamente o inverso. Contenda, inveja, onde não acontece fofoca. Então assim, não está havendo o reflexo do corpo de liderança. E aí acaba, como eles falaram, paga preço e não suporta. Então a pessoa tem que prestar atenção em querer se espelhar. Não é imitar, é se espelhar. É o correto. Tanto que tem aqui, né, deixa eu ver aqui, já fala assim, o apóstolo Paulo, ele recebeu o conhecimento de modo sobrenatural para que pudesse transmitir à igreja, né, que está lá em Gálatas 1, do 11 e 12. E, o dom da ciência serve também para revelar situações as quais não teríamos condições de descobrir pela simples capacidade humana. Estava falando. Quando Felipe apresentou Natanael a Jesus, o mestre tratou como se já o conhecesse. Espantado, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo de uma figueira. Vê? Felipe já, opa, peraí. Não, vem aqui, Natanael, já. Amém? Amém. 1.3, que fala sobre discernimento de espírito. Isso é bom, né? Isso é bom. Com o dom de discernimento de espírito, a igreja se protege dos ataques sutis de Satanás por meio de qualquer elemento que não provém de Deus. Pois abre lá para mim, 1 João 4:1. Está aberto. Está aberto? Amados, não creiais em todo o espírito, mas